da Unifam, nossa querida Unifam. Essa aqui eu não sabia, tá? Eu fui pesquisar, já vou assumir logo, a meia culpa aqui. Eu fui atrás, pesquisei, porque eu não aprendi isso, nem no ensino superior nem no ensino médio, tá? Eu não fui atrás, acho que é só quem trabalha com essa parte, com esse equipamento, que aprende isso. Tá? Até o início você aprende. Você pode até ver filme, conta, depois conta a história da física. Agora, esse final aqui, sob a visão, isso tem que trabalhar nessa área, ter curiosidade por essa área, porque se você está estudando física geral para o ensino médio aí, deve ter 0,001% dos alunos que leram sobre isso. Sob a visão histórica dos fatos, sucederam-se consecutivos estudos sobre o átomo, que culminaram com as descobertas de muitas propriedades atômicas. Até aí te aprende história da física. Henri Antoine Becquerel contribuiu com seu estudo sobre as emissões radioativas, né? Ele colocou ali, deixou meio que parte por acidente, né? Ele deixou ali partículas radioativas sem perceber e um filme sensível a isso perto, e o filme ficou marcado, ele, opa, estão emitindo alguma coisa, esse filme sensível aqui capturou o que esse objeto está emitindo. Curie e seus esforços em purificar compostos contendo urânio, aí a Curie foi atrás de descobrir isso, foi tentando purificar, né, nos métodos químicos, purificar urânio, resultou na descoberta de pelo menos 2 elementos químicos, você descobriu polônio e rádio, né? Polônio, em homenagem ao Polônia, a terra da Marie Curie, e o rádio, daí vem a palavra radioativo, né, mas não lembro porque é o nome rádio, mas enfim. Até aí a gente vê em filme, tem vários filmes aí, tem um famoso saiu há pouco tempo de radioatividade, né? Beleza, até aí tudo bem, Unifam. Todos os esforços em pesquisa possibilitaram que hoje existam exames de alta precisão, beleza, que utilizam átomos radioativos para o diagnóstico do câncer. De uma forma geral, a gente sabe isso. Até mostra no filme também a radioatividade, apesar de ter sido também ajudado a produzir coisas maléficas, né, como bomba atômica e coisas assim, também ajudou a desenvolver muito a parte da medicina, né, para equipamentos que usam a radioatividade para detectar doenças, curar doenças, enfim. Diagnosticar câncer aqui, ó. Então até aí, conhecimentos gerais, acho que de certa forma bem difundido. Razoavelmente bem difundido. Agora, sinceramente, tá? Eu tô rindo, posso estar, todos os professores devem falar isso em sala de aula hoje, todos, e eu que sou o bobão aqui, mas você pode falar depois. Olha essa pergunta. Qual exame utiliza FDG, fluorodesoxiglicose? Isso eu nem lembro de ter trabalhado com essa substância, nem aulas de quando eu fiz química, tá? Mas tudo bem. Qual é o exame que utiliza o fluorodesoxiglicose como radiofármaco, ou seja, como uma substância que vai emitir partículas radioativas, tá? Para serem captadas por um sensor para dar o diagnóstico? Então, qual é o exame que utiliza o FDG? E qual o isótopo do flúor? A gente aprende isótopo. Isótopo, quais são? São substâncias, são elementos que têm o mesmo número atômico, mas diferente número de massa, né? Porque eles têm mais ou menos nêutrons no núcleo. Né? Eu não me lembro que da química, que o número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons no núcleo atômico, enfim. E você aprende isso em química também. Isótopo são 2 elementos que tem, por exemplo, o hidrogênio. Tem o mais 1, mais 2 e mais 3, né? Tem a água pesada, que é com hidrogênio mais 2 ou mais 3, enfim. É química, eu já não lembro isso tudo. Mas você tem aí, são todos hidrogênios, mas tem diferentes números de massa. Então são isótopos. Aí a gente fala hidrogênio 1, hidrogênio 2, hidrogênio 3, de acordo com o número de massa. E qual isótopo do flúor você tem que usar na composição do FDG? Eu acho que quem não faz curso técnico ou estuda a parte desses exames aí, no ensino médio, né? Porque isso é uma prova, eu até chequei se a prova já não era uma prova de mudança de curso, de transferência, porque eu acho que você aprende no ensino superior isso aqui, sobre esse tipo de exame. O professor não para em sala de aula de física moderna para falar, tem o exame, então. Aí as opções ajudavam um pouco. Tomografia computadorizada, dá a ideia de que não usa muito química.
ressonância magnética, da ideia de usar magnetismo, a questão não fala, né? Então meio que você fica inclinado à tomografia por emissão de pósitrons, já que está falando de emissão de partículas atômicas no texto. Mas poxa, que jeito de chegar na resposta, né? Até porque tomografia computadorizada, eu não sei todos de cor, gente, realmente eu não sei, eu não estudei tudo isso. A ideia, para quem está lá lendo a questão, é que ela usa computador para poder analisar o resultado, analisar o que ela recebe de informação e construir uma imagem, né? Ressonância magnética usa o que? Magnetismo, propriedades magnéticas de algum material, e não radioatividade. A computadorizada você fica na dúvida, porque podia ter algo radioativo que emite, é captado por um sensor, e aí o computador traduz aquilo. Mas enfim, como você chega no... Qual é a minha dica? Chegou numa questão dessa, não faz ideia do que seja isso, porque a pergunta é muito específica, você tem que ir jogando com o que você tem, eliminando as questões. É um jeito meio pobre de resolver a questão, né? Nem um pouco elegante. Mas tá, você tem que resolver ganhar seu pontinho, então me escuta. Então tá falando de emissão de partículas radioativas, você vai eliminar a computadorizada, vai eliminar a ressonância magnética, e você vai sobrar com a tomografia por emissão de pósitrons. Tá? Professores costumam falar um pouco sobre partículas subatômicas. O pósitron, vou colocar aqui, vamos ficar vendo. Ainda assim eu estou grilado com essa questão. Que péssimo. O pósitron é tipo um ele é conhecido como um antielétron, tá? Possui carga de mesma intensidade, vou colocar aí, possui a mesma carga que o elétron, mas com o sinal oposto, positivo, né? A carga do elétron é negativa, e mesma massa que o elétron. Porque você pode dizer, mas o próton também tem a mesma carga que o elétron, só que positiva, mas não tem a mesma massa. O próton tem muito mais massa que o elétron. Mas o pósitron não, ele tem a mesma massa que o elétron, tá? E carga oposta, tem a mesma carga em módulo, só que sinal oposto, positivo é o pósitron. Então ele também é conhecido como antielétron, tá? Se você colide um elétron com um pósitron, você tem emissão aí de fótons, eles se aniquilam, tá? Porque eles são um antagônico do outro. Tá, e isso já é um assunto que nem todo professor fala. Mas geralmente você escuta falar muito de pósitrons e outras partículas subatômicas. Só que ainda assim, você fica entre B e E. E aí você tem que saber de cor se é o flúor 16 ou o flúor 18 que ele usa na tomografia por emissão de pósitron. Outra coisa, isso aqui também é conhecido no meio médico como PET. Tá? Só por curiosidade. É o exame PET. Tomografia, emissão de próton. Em inglês, né? Positron Emission Tomography. Enfim, PET. E aí você tinha que saber de cor, ao meu ver, né? Que você está falando do isótopo do flúor 18. Tá? Está falando do flúor 18. Não gostei dessa questão, tá? Achei muito específica. Que tipo de aluno ele vai separar, né? Porque para que serve uma prova? Para você separar os que estudaram, conseguiram conhecimento dentro daquele escopo, né? O jogo tem regras, tem um escopo ali do ensino médio. Se dedicaram, focaram no que pode cair, no que vai cair, que está ali no escopo do ensino médio, e entenderam, estudaram, entenderam, aprenderam. Agora, o cara que decorou que é o flúor 18, que segundo a tomografia da emissão de pósitrons, o que ele tem a mais a oferecer do que um... Enfim. Unifam, esteja preparado, né? Dá para ficar, acho que de certa forma, com conhecimento entre B e E, né? Mas mesmo assim você ficaria meio na dúvida. Saber que é o flúor 18, achei que pegou pesado demais. Eu já achei que pegou pesado a questão inteira. Achei muito sem noção. Mas tá aí. Quem vai fazer o Unifam, esteja preparado, preparada para isso.